Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por este privilégio em que Deus tem nos dado de estarmos aqui nesta noite, para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Nós estaremos neste momento fazendo uma oração, ministrando a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui na igreja, também os irmãos que estão nos dando o privilégio de estar assistindo esta live nesta noite. Nós queremos ministrar a bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, né? Porque nós confiamos em um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Aleluias. Pai, neste momento te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos nesta noite, adorando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por estarmos diante desta tribuna, onde estamos falando com os irmãos aqui na nave da igreja, também os da rede social, ó Pai. Queremos neste momento pedir ao Senhor que venha derramar bênção sobre cada família daqueles que estão nos assistindo. Ó Deus de poder, Deus de imensa bondade, continue nos abençoando, Pai. Nós estamos aqui nesta noite para prestar a Ti um culto de adoração, um culto este em que vamos aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, aleluias. Podeis assentar os irmãos que estão aqui, também os irmãos que estão no seu lar, fique à vontade aí, pois nós estaremos adorando ao Senhor. O hino de número 17, Wander. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave ao carpido, do doce amor, que falam sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz em véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluias, glória a Deus. Vamos na sequência o hino Grata Nova. Grata Nova, Deus.
ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Grande salva se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Aleluias. Cooperador irmão Leonardo estará fazendo a leitura. Logo após, nós estaremos orando. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Para nós, motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, né, irmãos? Hinos maravilhosos que o nosso Deus nos concedeu nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. Vamos ler uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, para a nossa meditação. Amém, queridos? Todos os irmãos encontraram? Amém? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Essa palavra, ela deixa bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa e exerce domínio sobre nós. Amém, queridos? Muito obrigado. Aleluias. Queridos, eu quero pedir permissão ao pastor para fazer uma quebra de protocolo neste momento. Amém? Hoje eu estou aqui especialmente para agradecer a igreja e os irmãos que estão nos assistindo, porque eu sei que vocês oraram também. Final de semana eu estive ali em São Paulo,
pude presenciar e dar um abraço muito gostoso no meu irmão. E vocês oraram por ele. E hoje de manhã eu chorei mais uma vez de alegria, porque eu estava conversando com o meu primo, pastor Elias Galdino, ali de Coronel Fabriciano, que estava chegando na casa dele. Queridos, só o nosso Deus pode fazer o que fez por estas pessoas. Só Ele pode fazer. Por isso, nesta noite, pastor, eu quero fazer o seguinte. Eu vou me ajoelhar aqui e pedir o pastor Wagner para estar fazendo esta oração. Eu quero estar representando pastor José Raimundo de Almeida e também o pastor Elias Galdino, meu irmão e meu primo, né? E o Wilton, se você estiver assistindo, é meu primo também, irmãos. Eu convidei ele ontem à noite para estar assistindo esta live. Quero pedir aos irmãos também que orem por ele. Wilton, Deus tem uma obra grande a fazer na sua vida. Do mesmo jeito que fez na vida dos seus dois primos. Tá? Então, neste momento, pastor Wagner, por favor. Glória a Deus. Queridos, recebam a graça e a paz do Senhor. Os irmãos também que estão nas redes sociais também recebam a paz. Vamos orar por esse pedido, né? Maravilhoso. Agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez na vida do primo do irmão Elias, do Elias também, e do pastor José Raimundo. Nós sabemos que ele enfrentou essa enfermidade, mas Deus deu vitória. Deus, ele é poderoso, Deus faz milagre. Vamos orar juntos? Você que está também, alcance da minha voz na sua casa, alcance desse sinal aí, que nós estamos de internet. Agora, bom com fé, ora agora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, estamos diante da Tua presença. Deus infinito e Deus bendito. O Teu servo está aqui, Pai, de joelhos, agradecendo a Ti pela bênção que o Senhor tem proporcionado ao seu irmão, pastor José Raimundo, também ao seu primo, pastor Elias. Deus, eu peço a Ti que o Senhor continue abençoando com toda sorte de bênçãos. Ó Pai, é tão bonito quando nós, Senhor, nós, ó Pai, retornamos e agradecemos a Ti. Algo nosso, é necessário fazer isso. É um ato de reconhecimento da Sua soberania e da Tua misericórdia. Eu peço a Ti também, da mesma forma que o Senhor realizou um milagre, o Senhor possa realizar um milagre na vida dos Teus servos que estão aqui, que estão passando por um momento de privação, de enfermidade, daqueles que estão aí do outro lado, ó Pai, que esteja no Instagram, no Facebook, Senhor, nas redes sociais. Deus bendito, o Senhor pode agora operar o milagre. Nós cremos através da fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, continue abençoando essa reunião em nome de Jesus. Aleluias. Neste momento estaremos ouvindo um louvor, cantor Wander Moreira. Nós estaremos ouvindo o cantor Wander Moreira louvar ao Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Pois é um mandamento do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Né? E queremos dizer aos irmãos que estamos recebendo o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, né? Aqui na igreja, nos horários dos cultos. E que Deus abençoe a sua vida. Não deixe faltar o alimento, o pão de cada dia na sua mesa. Nós queremos impetrar a bênção sobre a sua vida. Que não falte o alimento, o pão de cada dia. E que você agradeça sempre a Deus. Porque quem dá é Ele. Pai, neste momento ministramos a bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão neste momento adorando a Ti, através das ofertas, dos dízimos, dos votos, ó Pai, para a manutenção da Tua casa. Continue abençoando, ó Pai, não deixe faltar na mesa dos teus filhos o pão de cada dia, o sustento para cada um, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez o privilégio de poder louvar ao Senhor Jesus. Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que verdadeiramente está conosco.
e que tem todo o poder. Só Ele pode fazer essas maravilhas que nós já temos ouvido aqui nessa noite, né? E nos alegra tanto saber que o Senhor continua operando maravilhas. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Não importa se as lutas te sufocam, te fazem chorar. Não importa se a tristeza quer fazer você desanimar. Seja qual for o problema, não se deixe abater. Clame por Jesus e sinta, neste nome há poder. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Amém? Aleluia, glória a Deus. É no nome de Jesus. Aleluias. Neste momento eu retorno ao trabalho ao pastor Vandeci. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Glória a Deus. Com muita alegria nós estamos aqui nesta noite glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém. Deus, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, na nossa família, nos guardado. Por isso é motivo de nós estarmos alegres, por nós estarmos na casa do Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo o nome dEle. Amém. Todos são felizes, amém? De estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós, antes de passarmos para o nosso cooperador, irmão Richard, que vai estar nos trazendo uma palavra nesta noite, nós gostaríamos de agradecer os irmãos que estiveram ontem em Tempo Central, onde o nosso pastor Jorge ministrou no culto de obreiros, que nós temos toda segunda-feira, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que puderam estar. Uma excelente palavra. Amanhã até falei que vou brincar com o Elias, vou chamar o Janda para pregar. Vou escrever no papel para ver se o Elias vai lá no culto de obreiro. Mas é brincadeira. Mas os irmãos têm ido sempre, né?
ontem, mais uma vez, representaram a região de São Márcio. Que Deus abençoe os irmãos da subsede, os irmãos também de todo o campo da região de São Márcio. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós, irmãos, temos alguns trabalhos, na qual nós vamos aqui passar para os irmãos, para que os irmãos possam já anotar na agenda de vocês, e nós vamos divulgar, pedindo a Deus para que possa continuar abençoando a nossa igreja, que tem glorificado o nome do Senhor. Amém? Então, no domingo próximo, nós teremos a escola bíblica dominical aqui, e na congregação do Borba Gato vai ter amanhã de avivamento de jovens e adolescentes. Amém? Onde o Paulo Gandra vai estar ministrando. Então, os jovens e adolescentes vão estar lá. Dia 28, 11 horas da manhã, nós teremos a concentração, amém? Departamento infantil da nossa igreja, que também está uma bênção. Deus tem abençoado, que Deus possa abençoar e os irmãos possam nos acompanhar, tanto de forma presencial, como pelas redes sociais, amém? Enquanto à noite, nós teremos aqui o Conexão Jovens e Adolescentes, né? A famosa, tão conhecida concentração de jovens e adolescentes, amém? Vai estar ministrando aqui Jean Rambaldi, lá de Curitiba, amém? É um pastor, preletor, que tem pregado por todo o Brasil, né? Ministrou nos Gideões o 3º ano seguido. Ele vai estar aqui dia 28 à noite, ministrando no culto de jovens e adolescentes, e na terça-feira, no culto de ensinamento, dia 1º de dezembro, ele vai estar aqui na subsede, amém? Todos os irmãos possam vir para adorar o nome do Senhor. E nós também teremos a cantata, onde os irmãos estarão louvando a Deus, no 2º domingo do mês de dezembro, para a honra e a glória do nome do Senhor, amém? Então os irmãos vão se preparando para adorar o nome do Senhor, e assim nós nos alegramos. Os irmãos que não adquiriram ainda, não contribuíram com a feijoada que nós vamos ter, os irmãos possam procurar a irmã Nilma, ou os departamentos, líderes dos departamentos, e adquirir o seu ingresso para abençoar a obra do Senhor, amém? Enquanto o irmão Richard chega à frente, eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele e da sua família, e nós vamos orar também em favor da irmã Pâmela, a jovem Pâmela e de seu pai. A Pâmela, graças a Deus, já está em casa, fez cirurgia, está em casa. O seu pai teve uma cirurgia adiada hoje, mas bem próximo ele estará em casa. Nós vamos orar agradecendo a Deus, por Deus ter poupado a vida dela, e agora está cuidando para que ela possa restabelecer a saúde, amém? Nós vamos estar orando também para o pastor Sérgio Leotério e a sua esposa, que estão internados aqui em Belo Horizonte. Ontem nós estivemos orando no Templo Central, nós vamos continuar orando hoje também, para que Deus possa restabelecer a saúde dos dois, amém? Hoje ele é presidente da região de João Molevade, né? Que Deus possa abençoar a vida deles e todo aquele campo. Amém, igreja? Quantos creem que Deus é poderoso, em nome de Jesus? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, nesta noite. E o Senhor, meu Deus, tem nos permitido de estar na tua casa, meu Pai. Ó Deus, eu peço as bênçãos do Senhor, a proteção, meu Pai, e a cura, meu Pai, a restauração pela vida, meu Pai, dos irmãos que foram mencionados aqui nesta noite, ó meu Pai. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece o estado, o interior de cada um, mas a igreja do Senhor agora, meu Pai, com as suas mãos erguidas, meu Pai, com fé, ora, meu Pai, pedindo que o Senhor possa restabelecer a saúde da Pâmela, meu Pai, do seu pai, a vida do pastor, meu Pai, Sérgio Leotério, da sua esposa e de todos os irmãos, meu Pai, que estavam acometidos de enfermidades, mas nós então vemos a mão do Senhor protegendo e guardando, meu Pai.
Assim como o Senhor tem protegido a nossa igreja, assim como o Senhor tem protegido os nossos familiares, nós cremos, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, de nos proteger, nos livrar, nos abençoar, meu Pai, para que tudo possa ir bem, meu Pai. Ó Deus, nós apresentamos as nossas necessidades, apresentamos, ó Deus, a vida, meu Pai, do cooperador Richard e de todo o ministério, meu Pai. O nosso pastor Jorge, meu Pai, o nosso presidente, que o Senhor possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E se eu tivesse de dar um tema para essa palavra hoje à noite, eu colocaria a seguinte frase: aceitei Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Né? Aceitei Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Apesar dessa frase nos remeter a uma pessoa que, como a própria frase afirma, aceitei Jesus, ela traz a segunda parte que diz, o que eu vou fazer? E esse o que eu vou fazer vai até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Então, o primeiro momento, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele tem, então, essa pergunta, o que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida, a minha conduta, como eu devo me comportar? Obviamente que é um tema muito amplo para se abordar em 10, 15, 20 minutos. Mas a palavra de Deus é-nos recheada de orientações para o nosso viver diário. Como o culto de terça-feira é um culto de ensino da palavra, de orientação para a igreja, no sentido de orientação, no sentido de viver diário, eu vou estar trabalhando com os irmãos o texto de Colossenses, capítulo de número 3. Apenas alguns versículos desse texto. E diz-nos assim, Colossenses capítulo 3, do 1 até o 7. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Nelas também, em outro tempo, ou seja, anteriormente, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Então ele começa dizendo assim, porque fostes ressuscitados com Cristo. Eu gostei demais dessa palavra, nós somos ressuscitados com Cristo. Assim como Cristo ressurgiu ali vencendo a morte, nós também ressuscitamos porque nós estávamos anteriormente o quê? Mortos nos delitos e pecados. Então, quando a pessoa aceita Jesus, há uma transformação na vida dele. Ele passa a ser uma nova pessoa. Aquele velho homem é como se ele tivesse tecnicamente morrido. E a partir daquele momento, ele passa a ter uma nova vida com Cristo. E nessa nova vida vem essa questão, o que eu faço agora como um seguidor de Cristo? E para onde eu vou, qual é a direção? E me veio um cenário que nós já vimos em algumas passagens bíblicas,
que é o cenário de um barco em alto mar. E você olha para o norte, você vê só água. Você olha para o sul, só água. O leste, só água. O oeste, só água. E todo lado que você olha é só água. E aí vem, para onde eu vou? Qual é a direção? Quem vai me dar a direção para onde eu vou? E na nossa vida nós estamos assim. O mar é o mundo. E esse mundo, muitas vezes, ele vem, está calmo, tranquilo, com pouco vem uma tempestade, o barco começa a chacoalhar. Começa a vir a provação, depois vem a calmaria. Então nós estamos nesse mundo, alternando em momentos de calmaria, em momentos de tribulação. Mas há 2 destinos que esse barco pode chegar. Todos nós sabemos bem, um dos portos se chama céu. E o outro porto se chama inferno. Todas as pessoas têm a consciência disso, que a Bíblia é clara em dar-nos apenas 2 destinos aonde a gente pode chegar. E os discípulos perguntaram a Jesus, para onde iremos nós? Os discípulos queriam dizer assim, qual é a direção? Para onde? Nós vamos para o norte, nós vamos para o sul, para onde nós iremos? E um deles mesmo responde, só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens a direção, só tu sabes para onde devemos ir. Então o homem, em seu conhecimento humano, ele é incapaz de dar a direção correta, de chegar a esse porto que é o céu. Mas Jesus diz que Ele é o caminho, Ele sabe o caminho, Ele sabe a verdade, Ele sabe a vida. E nisso nós aprendemos que para chegar nesse porto seguro, nós precisamos seguir a Jesus. Não é Jesus nos seguir, mas nós seguimos a Jesus. E para seguirmos a Jesus, nós devemos seguir a sua palavra e observar a sua palavra. E é nisso que nós vamos nos ater hoje, observar a sua palavra. E o que Ele nos orienta, alguma das orientações que Ele nos dá para nós seguirmos com Ele, para nós andarmos lado a lado com Ele para chegarmos nesse destino. Porque só Ele pode nos dar a direção, só Ele pode nos mostrar o que fazer para chegar nesse porto seguro, nessa mansão celestial. E nesse texto nós vemos aí que nós fomos uma vez ressuscitados com Cristo, ou seja, aqueles que aceitou Jesus, que nasceu de novo. E ele diz, se você nasceu de novo, se você foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então o primeiro ponto aqui da orientação do mestre com relação a navegar, com relação a chegar, preste atenção no céu. Preste atenção no que vem de cima. Não preste atenção no vento que vem de lado, no barulho. Preste atenção no céu. É o céu, é do céu que virá a orientação, para você chegar no seu lugar seguro. Buscai as coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima também pode ser traduzido, pode ser interpretado como desejai as coisas que são de cima. Desejar, ter um forte desejo, esforçar pelas coisas que são de cima. Quantas coisas nós podemos fazer? Buscar, por exemplo, os dons espirituais, é buscar as coisas que são de cima. Buscar a cura para um parente, para um amigo, para um enfermo, é buscar também as coisas que são de cima. Buscar a libertação de uma prática, de uma fraqueza, de algo que tem lhe prejudicado, é também buscar as coisas que são de cima. Buscar a conversão das pessoas que estão ao nosso lado, que não conhecem a Cristo, orar, interceder, é também buscar as coisas que são de cima. Até porque Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:1, ele orienta, orai para que a palavra de Deus se propague como ela o é entre vós. Ali mesmo orienta a nós orarmos para que a palavra de Deus alcance vidas, para que ela se propague e se buscar as coisas que são de cima. E nos chama também a atenção o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, que eu gostaria de ler.
dentro desse primeiro ponto aqui da mensagem, que é buscar as coisas que são de cima. Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino. Buscar o reino é buscar as coisas que são de cima. Mas aqui ele tem uma coisa a mais. Buscai primeiro. Por que primeiro? Porque, infelizmente, nesse mundo nós temos que trabalhar, nós temos família, nós temos muitas coisas, nós também temos de cuidar. Nós não só vivemos olhando para o céu, mas nós olhamos também para as coisas terrenas, porque nós temos muitas coisas que nós devemos cuidar aqui na terra. Se a mulher não cuidar do almoço, não vai ter almoço. Mas ela tem que ter o momento dela de falar com Deus, se alimentar também espiritualmente. Então nós temos as coisas terrenas, nós temos as coisas do céu. E ele diz aqui, primeiro as coisas do céu. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aqui o Senhor nos orienta a ordem certa de buscar. Qual a ordem certa de buscar? Existe uma ordem. Primeiro, as coisas são de cima. Depois, as outras coisas. Ele automaticamente vai acrescentando. E quando as pessoas têm invertido a ordem, e quando se inverte a ordem, geralmente não dá certo. Né? Então, buscar as coisas que são de cima são prioridade segundo a palavra. É por isso que é bom o culto de terça-feira, que é o culto de aprofundarmos na palavra e aprendermos a sua palavra. Então, buscar as coisas de cima e buscá-las em primeiro lugar. Depois ele nos diz assim, na sequência, o segundo ponto, diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Parece igual, não parece? Buscar as coisas que são de cima, depois pensar nas coisas que são de cima. Mas pensar nas coisas de cima significa ocupar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. Pensar nas coisas de cima é estarmos sempre pensando em Deus e como vamos fazer para que a obra do Senhor ela cresça, né, para que mais pessoas conheçam Jesus. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Só estamos aqui para que as outras pessoas conheçam a Cristo. Porque se assim não fora, o Senhor poderia já nos ter recolhido. Se não estamos aqui para pregar o Evangelho, para compartilhar o amor de Cristo, então por que estamos perdendo tempo neste mundo? Né? Então o objetivo de nós estarmos aqui é estarmos testemunhando, né, com a nossa vida, com as nossas palavras e dedicando a nossa vida ao Senhor. Pensar nas coisas que são de cima, no reino, na palavra dEle. E aqui tem uma questão, por exemplo, nós temos as coisas que são de cima, mas temos as coisas que são também deste mundo. E uma palavra que ela é um pouquinho assim, tecnicamente difícil de se trabalhar, mas eu vou citar ela aqui. Se diz a ambição. E ela diz que a ambição ela tem que ser vertical, para cima. E essa ambição vertical ela deve substituir a horizontal. Se a ambição vertical substituir a horizontal, nós já estamos indo no caminho certo também. Por que a ambição vertical é aquilo que vai para o céu, as coisas que pertencem a Deus? Se o seu desejo está em fazer a obra de Deus, em ser, às vezes, batizado, em ser bênção, em dar uma palavra de sabedoria, em aconselhar alguém, em abençoar alguém, você está na vertical. Mas aqueles que se preocupam só com as coisas terrenas, eles estão na horizontal. E na horizontal, muitas vezes você está dormindo, né? É o crente dorminhoco. Tudo acontece na igreja, você pegou a bênção? Não. Ele não consegue captar nada, ele está dormindo. Né? Ele está só na horizontal. Ele está aqui na igreja, mas está pensando nas coisas no trabalho, está pensando nas coisas. A cabeça dele está em outro lugar, ele está na horizontal, ele está dormindo. Mas a gente precisa ficar na vertical. E se há para ter uma ambição, que ela seja ambição em prol do reino de Deus, para que
reino de Deus ela cresça, né, para que ela se propague. Então, pensar nas coisas que são de cima. E Apocalipse 3:3 nos chama a atenção sobre isso, né, pensar nas coisas que são de cima. E ele traz o seguinte lembrete, né, reforçando esse ponto. Olha, lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste. O que é lembrar do que eu recebi? Eu estar sempre pensando naquilo que eu meditei na palavra, naquilo que eu ouvi na igreja, naquilo que eu aprendi na escola dominical, para que eu possa colocar isso em prática. Se eu estiver sempre pensando no reino de Deus, ligado no trono do céu, eu vou estar sempre lembrando da sua palavra e assim podendo colocá-la em prática. E ele diz, lembra-te, pois, do que recebestes e daquilo que ouvistes. E ele diz, guarda, não só lembrar, mas guardar, e depois diz, e arrepende-te. Se ao lembrar das palavras, se ao se comparar com a palavra lida, se acharmos alguma coisa que há em nós que precisa ser mudado, a palavra diz, nós temos que guardar e arrepender. Diz, mas se você não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. É muito melhor obedecer, é muito melhor guardar, e é muito melhor praticar a palavra. Tá? Ele diz, pensai nas coisas que são de cima, né? Depois de dizer, buscai as coisas que são também de cima. E o terceiro ponto, para nós trabalharmos aqui, que na sequência aí, nos diz, fazer, pois, morrer a vossa natureza, que é o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza. E ele depois cita várias outras situações, né, que são orientações para o nosso viver diário, se nós continuássemos a leitura desse capítulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? Essa sim é a recomendação. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana. E aqui ela traz aqui a luta entre a carne e o espírito. Né? Então ele ressalta aqui, olha, você quando está pensando nas coisas que são de cima, quando está buscando as coisas que são do alto, você está se fortalecendo espiritualmente. Mas a partir do momento que você diminui ou deixa de fazer isso, deixa de meditar na palavra, deixa de orar, deixa de buscar a casa do Senhor, buscar o reino de Deus, automaticamente o que a natureza humana, carnal, ela passa a ter mais força. É aquele dilema do urso e do leão. Qual que você quer que vence? Ou qual que irá vencer na batalha, o urso ou o leão? Nós temos dentro de nós um urso e um leão em constante conflito. E vai vencer o urso ou o leão, mas vai depender de nós. Por que vai depender de nós? Né? A nossa parte que tende às coisas de Deus, aos que tende às coisas do mundo. Qual que vai vencer? Aquela que eu alimentar mais. Aquela que eu dar mais alimento, a que vai ficar mais forte, a que vai vencer. Então, se eu alimento mais, se eu busco mais a palavra de Deus, se eu oro mais, eu alimento o leão. Mas se eu não vigio, eu estou alimentando o urso. E o urso vem para atacar, e esse leão é o leão da tribo de Judá. É o Espírito Santo que está entre nós. E se eu alimento as coisas espirituais, eu dou mais espaço para ele agir na minha vida. Eu deixo ele agir na minha vida, eu dou mais liberdade, e aí ele passa a me usar com mais liberdade ainda. E eu passo a abençoar mais as pessoas e ser um canal de bênção para Deus. Passa a ser um instrumento, mas depende de quê? De eu estar alimentando o meu espírito, estar vigiando. E aqui ele diz, fazei morrer, né? Porque é uma luta constante contra a nossa carne. E às vezes nós temos que cortar hábitos, cortar coisas que nos prejudicam espiritualmente.
né? Se nós olharmos a palavra de Deus, Ele nos orienta a nossa vida a buscarmos, a nos consagrarmos ao Senhor, né? E isso exige um certo esforço da nossa parte, né? Então, existe essa luta constante. E essa luta, ela vem em vários aspectos. Por exemplo, um exemplo bem simples. Nós todos conhecemos a oração do Pai Nosso. Todos conhecemos a oração do Pai Nosso. Né? Se mandar repetir, todo mundo repete a oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso traz assim: faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o que eu estou dizendo aqui? É para fazer a vontade de quem? De quem que é para fazer a vontade? É a minha? Não, a vontade de Deus. Em todos os lugares, aqui na terra como no céu. É isso que o Mestre nos ensina. Por isso que é bom prestarmos atenção no Mestre, né? Para onde iremos nós? Qual é a direção? Presta atenção no Mestre. Presta atenção nas suas palavras. Absorve essas palavras, lembra, guarda e pratica. Essa é a orientação para chegar no porto. Ele diz que é para fazer a vontade de Deus, não a minha. E quando a minha vontade vai contra a vontade de Deus? Eu quero ir para cá, mas Deus está me mandando para lá. Lembra do missionário Jonas? Deus mandou Jonas, você vai para lá, Nínive. É lá que eu te quero. Ah, não quero ir para lá, não. Eu quero ir para cá. E essa luta não acontece? Essa luta não é quase que semanal, assim dizendo, para não falar que é diária? Então existe essa luta, mas devemos prestar atenção. Quem tem a direção sou eu? Eu sei se é norte, é leste ou norte. Eu sei para onde ir? Ou é o Mestre? Então vamos ouvir a palavra dele. Ele diz que a vontade é a vontade dele que tem que prevalecer e não a minha. Viu como que é bom ver a palavra? Porque quando lemos a palavra, ele nos dá a direção. Quando estudamos a palavra, ele nos dá a orientação. E se nós pegarmos desse texto esses 3 primeiros pilares aqui, e os 2 pilares primeiro, eles nos trabalham no fortalecimento da nossa relação com Deus, para que a gente, estando mais próximo de Deus, faça muito mais a vontade dele do que a nossa. Porque quando nos aproximamos de Deus, aprendemos a agradar a Deus. E quando nos distanciamos de Deus, fazemos somente o nosso ego. E agradamos somente a nós. E passamos a dizer que nós sabemos tudo, que nós temos a direção da nossa vida. E aí nós também amassamos o nariz, porque tomamos as direções erradas. E quando as coisas acontecem, muitas vezes as pessoas julgam a Deus. Julgam a Deus pelas suas decisões. E quando, na verdade, nem mesmo consultaram a Deus. Quando, na verdade, muitas vezes colocaram Deus no banco do carona e nem perguntaram a Deus para onde ir. Não deixaram ele pegar o volante, não deixar ele o leme do barco para levar no caminho correto. Erramos muitas vezes por não observarmos a palavra de Deus, por não observarmos as Escrituras, por não analisarmos as Escrituras e buscarmos dela a direção de Deus. Que Deus nos oriente e continue orientando a amada igreja. E sobre o caminho, o que eu faço? Buscai as coisas que são de cima, dedicai, né? Buscai aquilo que é de crescimento espiritual, santificai a vossa vida, pensai aquilo que é bom, que é puro, né? Como se diz em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, nisso pensai, né? Siga Filipenses ali, pensar nas coisas que são de cima, e automaticamente nós vamos estar fazendo morrer a nossa natureza, alimentando aí o leão, e vamos chegar, né, com Cristo, né, nesse porto seguro, que é as mansões celestiais. Que Deus continue abençoando, né, a amada igreja, abençoando os irmãos, os ouvintes em casa, os presentes, e que nós continuemos a meditar na palavra, e vivamos pela palavra, porque ela nos vai dar a direção, né, de como chegarmos à mansão celestial. Que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço pela oportunidade.
nosso cooperador irmão Richard, amém? Que tem trabalhado no departamento de missões. Em nome de Jesus, nós vamos estar preparando um projeto, se Deus nos abençoar, né, Wagner? Para esse ano de 2021, nós continuarmos cumprindo o ID do Senhor, amém? Deus vai nos abençoar, assim como tem abençoado a vida do Richard. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos ficar de pé, nós vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus. Reverendo Scofield Furlete vai estar fazendo essa oração, amém? Não olhe o detalhe da gravata dele não, viu, irmãos? Isso é só... Glória a Deus. Ele vai estar orando, agradecendo a Deus. E quinta-feira nós estaremos aí, se possível, um círculo de oração, às 14 horas. E à noite, um grande culto de quinta, para honrar a glória do nome do Senhor. Amém. Eu quero saudar a todos que se encontram presentes nessa noite e a você que está no seu lar, nesse dia abençoado, né? Com a santa e gloriosa paz do Senhor, que o grande Espírito de Deus esteja presente no seu lar, como está presente aqui no templo. Oremos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na tua igreja. Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra sábia que ouvimos. Muito obrigado, Senhor, que podemos estar aqui cultuando e exaltando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, de todo o meu coração. O máximo que eu posso falar é agradecer, Senhor. Quisera eu ter o dom da palavra para expressar o sentimento interno que está dentro do meu coração, concernente à tua grandeza, concernente ao teu amor. Mas, infelizmente, pequeno sou, mas grande é o Deus que nós servimos. Que Jesus, na sua infinita bondade, estejam com todos. Amém e amém. Queridos, eu quero que os irmãos estendam as mãos, os nossos queridos internautas também na tua casa onde você está, estenda a mão que nós vamos ministrar mais uma bênção sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.